A história do Salmo 23, a oração de Davi adaptada para os dias de hoje. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: "O Senhor é o meu pastor." Mas você sabe por que Davi escreveu essas palavras, o que ele estava vivendo e como essa oração pode ser feita hoje, usando as nossas próprias palavras. Vamos descobrir. Quem era Davi? Antes de ser rei, Davi era um simples pastor de ovelhas. Passava dias sozinho nos campos. Ali ele aprendeu algo que mudaria sua vida. Ele observava como um pastor cuidava das ovelhas. Quando uma se perdia, ele ia atrás. Quando havia perigo, ele a protegia. Quando fazia calor, ele procurava água e sombra. Anos depois, quando enfrentou guerras, perseguições e enormes responsabilidades, Davi percebeu que Deus fazia exatamente isso com ele. Foi dessa experiência que nasceu o Salmo 23. A Bíblia não diz exatamente em que momento Davi escreveu esse salmo. Muitos estudiosos acreditam que ele o escreveu já adulto, depois de enfrentar muitas dificuldades e olhar para trás, reconhecendo que Deus o havia conduzido durante toda a sua vida. Ele já havia enfrentado leões, ursos, Golias, perseguições do rei Saul, batalhas, traições. Mesmo assim, concluiu: Deus nunca deixou de cuidar de mim. O salmo explicado: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Davi não estava dizendo que teria tudo o que desejasse. Ele dizia: Deus cuida de mim como um pastor cuida de suas ovelhas. Oração adaptada. Senhor, hoje eu escolho confiar que o Senhor cuida da minha vida. Mesmo quando eu não entender o que está acontecendo, ajuda-me a lembrar que estou nas tuas mãos. Que eu não viva dominado pela ansiedade nem pelo medo do amanhã. Dá-me aquilo de que realmente preciso e ensina-me a confiar no teu cuidado todos os dias. Amém. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Naquela época, um pastor só deixava as ovelhas descansarem quando o lugar era seguro. Hoje isso significa: Deus também quer nos ensinar a descansar. Não apenas dormir, mas descansar a mente. Oração. Senhor, minha mente anda cansada. Existem muitas preocupações, contas, notícias e problemas. Ajuda-me a encontrar descanso em Ti. Ensina-me a desacelerar e lembrar que nem tudo depende de mim. Quero confiar mais na Tua direção. Amém. Guia-me pelas veredas da justiça. Um pastor conhece o caminho. A ovelha, não. Hoje, existem muitas escolhas, muitas vozes, muitas opiniões. Mas Deus continua guiando quem deseja ouvi-lo. Oração. Pai, ajuda-me a tomar decisões sábias. Quando eu estiver confuso, mostra-me o caminho certo. Não permita que eu escolha apenas o mais fácil. Dá-me discernimento para seguir aquilo que agrada ao Senhor. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi não disse: eu nunca passarei pelo vale. Ele disse: mesmo passando por ele. Problemas fazem parte da vida, mas Deus caminha conosco. Oração. Senhor, existem momentos em que tudo parece escuro. Tenho medo, dúvidas e preocupações. Mas hoje escolho lembrar que o Senhor está comigo. Dá-me coragem para continuar caminhando, mesmo quando eu não enxergar o fim do vale. Fortalece minha fé. Amém. O Salmo 23 não é apenas um poema bonito. É o testemunho de um homem que conheceu o cuidado de Deus durante toda a sua vida. Talvez hoje você também esteja enfrentando dificuldades. Que essa oração fortaleça sua confiança e lembre que Deus continua sendo o bom pastor daqueles que colocam sua esperança nele. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Imagine Davi escrevendo essas palavras. Ele havia sido perseguido por anos. O rei Saul queria matá-lo. Outras nações tentaram destruir Israel. Pessoas próximas o traíram. Mesmo assim, Deus continuou sustentando Davi. Na cultura daquela época, preparar uma mesa significava muito mais do que oferecer comida. Era um sinal de proteção. Enquanto você estava sentado à mesa de alguém, estava sob os cuidados daquela pessoa. Davi olha para a própria vida e percebe: mesmo cercado por pessoas que desejavam o meu mal, Deus nunca deixou de cuidar de mim. O que isso significa hoje? Talvez você enfrente pessoas que falam mal de você. Talvez alguém tente impedir seus sonhos. Talvez você tenha medo do futuro. Esse versículo não promete que os inimigos vão desaparecer.
Ele mostra que Deus continua cuidando de você, mesmo quando os problemas ainda existem. Oração inspirada. Senhor, existem situações que fogem do meu controle. Às vezes sinto medo das pessoas, das críticas ou das dificuldades. Mas hoje eu lembro que o Senhor continua cuidando de mim. Ajuda-me a não viver dominado pelo medo. Que a minha segurança esteja na Tua presença e não nas circunstâncias. Amém. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Na época de Davi, o óleo era usado para receber convidados importantes, aliviar feridas e simbolizar bênção e consagração. Davi não está falando apenas de riqueza. Ele reconhece que recebeu mais da bondade de Deus do que merecia. Seu cálice transborda porque ele olha para a vida com gratidão. Hoje é comum focarmos apenas no que ainda falta. Davi faz o contrário. Ele lembra do que Deus já fez. A gratidão muda a forma como enxergamos a vida. Oração inspirada. Pai, muitas vezes eu fico olhando apenas para os problemas. Hoje quero lembrar das bênçãos que já recebi. Obrigado pela vida, pela saúde que ainda tenho, pelas pessoas que colocaste ao meu lado e pelas oportunidades que o Senhor me deu. Ensina-me a cultivar um coração agradecido, mesmo nos dias difíceis. Amém. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é uma das frases mais bonitas do Salmo. Davi não diz que todos os dias seriam fáceis. Ele diz que, em todos os dias, Deus estaria presente com sua bondade e misericórdia. Isso é diferente. A fé de Davi não dependia de uma vida sem problemas. Ela dependia da certeza de que Deus caminhava com ele. Há dias bons, há dias difíceis, mas Deus não abandona aqueles que confiam nele. Sua presença permanece constante. Oração inspirada. Senhor, caminha comigo hoje. Nos momentos de alegria, ajuda-me a não esquecer de Ti. Nos momentos de tristeza, lembra-me que não estou sozinho. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia me acompanhem em cada decisão, em cada desafio e em cada novo dia. Amém. Davi começou esse salmo lembrando de um pastor cuidando de suas ovelhas. E termina com uma certeza: habitarei na casa do Senhor por longos dias. Depois de tantas batalhas, perdas, vitórias e recomeços, Davi conclui que o maior presente não era o trono, as riquezas ou as conquistas. Era permanecer na presença de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo um vale. Talvez esteja esperando uma resposta. Ou talvez apenas precise de paz. O Salmo 23 nos lembra que Deus continua sendo o pastor que guia, protege, sustenta e acompanha aqueles que colocam sua confiança nele. Não significa que a caminhada será fácil, mas significa que você não precisa caminhar sozinho. Senhor, obrigado porque o Senhor conhece cada detalhe da minha vida. Assim como cuidaste de Davi, cuida também de mim. Guia meus passos, fortalece minha fé, consola meu coração e ensina-me a confiar mais em Ti. Que eu nunca me afaste da Tua presença e encontre em Ti esperança para cada novo dia. Em nome de Jesus. Amém. Se gostou, deixe o like, compartilhe nos grupos e se inscreva no canal.